Como eu fiz para passar em 4 universidades no mestrado na França? Fica aqui que eu te conto tudo. Primeiramente, eu comecei a pesquisar exatamente um ano atrás, porque é um processo demorado que você precisa de muita organização e saber os prazos. Bem, os prazos, a candidatura começa dia 1º de outubro e vai até o dia 18 de janeiro, porém, se você quiser bolsa, o prazo é um pouquinho diferente, que eu vou explicar mais na frente. Depois de saber um pouquinho sobre o processo, eu fui procurar as universidades que eu queria aplicar, que tinham cursos internacionais em inglês, porque eu não sei francês, mas para quem não sabe, existem cursos internacionais 100% em inglês na França. Então eu fui atrás deles na área que eu queria, que é genética do câncer e biologia do câncer no geral. Então eu fui atrás das universidades, eu vi quais cursos e eu anotei direitinho. Mas onde posso me candidatar? Existem duas formas. Pela plataforma Campus France, que é a agência oficial do governo francês, que tem em diversos países e que auxilia os estudantes e incentiva os estudantes a fazer pós-graduação na França, tanto mestrado quanto doutorado. No Brasil, aqui, é a Campus France Brasil. A outra forma de aplicar é pela própria universidade que você quer, mas isso é específico para cursos em que não estão na plataforma Campus France. A maioria está na plataforma Campus France e é importante que você veja quais são. Nessa plataforma, você pode escolher até 7 cursos diferentes em universidades diferentes e ele auxilia em todo o processo. Ele vê seus documentos, vê se está tudo ok, se tiver algum erro, pede para você ajeitar e também cuida dos seus documentos antes do visto, depois de você já ter passado. Agora sim, como é uma agência oficial do governo francês, antes de conseguir o visto, você necessariamente tem que passar por ela, porque ela que ajeita seus documentos. Então, mesmo que você aplique para todas as universidades por fora, para não pagar a taxa de R$600, que é a taxa que você paga, você precisa, ainda assim, passar por ela, para poder conseguir o visto. Não é ela que faz o visto, mas ela que prepara os documentos para o visto. Não que prepare em si, porque você que vai preparar os documentos, mas ela que avalia, que dá dicas e tudo mais. Quais documentos eu enviei? Eu vou falar os obrigatórios e depois os que eu mandei a mais. O primeiro documento é o passaporte, ou documento de identificação, mas é bom que você já tenha um passaporte. Você também precisa do diploma da graduação ou a declaração de conclusão de curso, porque se você terminar até o meio do ano, dá certo, foi o que eu fiz. Você também precisa do histórico acadêmico de toda essa graduação, com todas as cadeiras e com as notas. Você também precisa de um currículo vitae, que você vai mostrar toda a sua trajetória acadêmica, experiências profissionais, extracurriculares, etc. Você precisa de carta de motivação. A carta de motivação é para cada universidade. Se você aplicar para 7, você vai fazer 7 cartas de motivação. Você também precisa do exame de proficiência, ou em inglês ou em francês, de acordo com o curso que você for querer. Mas detalhe, se o seu curso for em inglês e francês, você vai precisar dos 2 exames. Esses foram os documentos obrigatórios. Agora, quais outros documentos eu enviei sem ser obrigatórios? 2 cartas de recomendação. É importante que você tenha. Eu pedi uma carta de recomendação para o orientador do laboratório, que eu sou aluna de iniciação científica, e para a analista de citogenética, também do laboratório, que está mais presente na rotina dos ICs, então poderia explicar um pouco mais e falar como eu sou na rotina e proatividade e tudo mais. Eu também enviei o termo de concessão do CNPq, porque eu sou bolsista de iniciação científica pela CNPq, então eu enviei para poder comprovar, e também porque nele mostra um pouco do seu Lattes. Então é uma boa opção para já mostrar um pouco do seu Lattes, porque vai mostrar artigo, vai mostrar projeto de pesquisa e tudo mais. O único porém é que é um documento grande que você vai precisar traduzir, né? Outra coisa que eu mandei também é o histórico da Casa de Cultura Francesa, que eu comecei para poder comprovar que eu estava estudando francês, mesmo que todos os meus cursos sejam em inglês. Eu queria mostrar que eu realmente queria aprender francês para poder, enfim, conviver lá, né? Viver lá. Outra coisa que eu enviei também foi meu histórico de IRA, que é o Índice de Rendimento Acadêmico. Não sei se em todas as universidades do Brasil tem esse nome, mas é basicamente uma média entre as suas cadeiras por semestre. Então eu mandei um print que tem no CIGA por semestre as notas, porque eles pedem na bolsa, e aí eu coloquei na candidatura normal, mesmo sem a bolsa. Só que no caso, as notas na França são um pouquinho diferentes. Elas vão de 0 a 20. Então, para poder transformar suas notas do padrão francês, é só multiplicar por 2. Se você tira 9 aqui, então seria 18 lá. Só que todas as traduções, elas têm que ser juramentadas. Esse foi um erro que eu cometi, porque eu comecei fazendo tradução certificada, que não é o que o Campus France pede, então eu tive que refazer e gastei mais dinheiro por causa disso. É juramentada que você tem que pedir. Por que eu achei que fosse certificada? Porque quando a tradutora me enviou os documentos juramentados, eu achei muito diferente do original. Muito diferente no sentido do layout. E aí eu achei que tinha que ser igual, só que traduzido. E esse é o certificado. Você
sendo que não é assim. Tem que ser o juramentado, em que fica um pouco diferente mesmo o layout. Mas atenção, dica importante sobre as traduções. Como são traduções online, você não precisa pedir da sua cidade, você pesquisa o preço, porque o preço varia muito. Eu pesquisei 3 tradutoras diferentes. Cada uma deu um valor diferente para 2 documentos, os mesmos 2 documentos. Uma deu 667, outra deu 350 e outra deu 230. Eu pesquisei para ver se essa 230 não era golpe e não era, então pesquisa. E era do Rio de Janeiro, eu sou de Fortaleza, então nada a ver. Só que como é tudo online, não tem problema. Pesquise mais barato, mas que seja confiável. Sobre a bolsa. A maior bolsa da França é a Bolsa de Excelência Eiffel, que é do governo francês. Então você concorre com todos os alunos de mestrado, de todas as universidades da França que fazem parte desse programa. Ela é feita específica para estudantes internacionais e é muito concorrida. O que você precisa saber sobre ela? Não é você que aplica diretamente, e você só aplica para uma universidade, tem que ser a sua top 1, certo? Quando você escolhe a sua top 1, é a universidade que vai aplicar. Primeiro você manda um e-mail para ela dizendo que tem interesse em tentar a Bolsa Eiffel por essa universidade, e ela vai responder se te apoia ou não, porque para essa especificamente você não pode aplicar sozinho. Então, o que foi que eu fiz? Eu mandei e-mail para o setor responsável na Sorbonne, que era minha top 1, o coordenador que cuidava dessa bolsa na universidade, no programa que eu queria, me enviou um e-mail dizendo os documentos necessários, porque pode ser todos os que eu mandei, mas podem pedir a mais, como uma carta de intenção do que eu queria fazer no segundo semestre, porque tem uma diferençazinha. E então ele deu um prazo, que era basicamente metade de novembro, porque eles tinham que enviar até o meio de dezembro, então o prazo é um pouco apertado, certo? Eu enviei tudo antes de novembro, fiquei muito nervosa, até que dia 19 de dezembro me enviaram a resposta de que iam apoiar a minha candidatura sim. Eu fiquei muito feliz, muito aliviada, porque é o primeiro passo. Se não te apoiarem, então nem vai ser enviado pro comitê da bolsa em si. E aí, quando apoiaram a minha candidatura, me enviaram um link de uma plataforma à parte, que é dentro da Campus France, mas é separado. E aí lá eu anexei todos os documentos, botei algumas informações e enviei, e aí a própria universidade preenche outra parte. Porque a primeira é sobre o estudante e outra parte é sobre a universidade, porque a universidade também tem que comprovar que vai poder receber o estudante, que tem incentivos para estudantes estrangeiros e tudo mais. Depois disso, a universidade que enviou, eu fiquei na guarda, eu fiquei muito nervosa, e o resultado saiu no início de abril, então é bem demorado, só que infelizmente eu não consegui. E eu vou falar o porquê. É uma bolsa de excelência. Suas notas precisam ser boas, ser ótimas. As minhas eram, ok. Só que como as notas na França são diferentes, são de 0 a 20, não basta ter nota boa. Porque vai que você tem nota boa, mas todos os alunos da sua turma também têm notas boas. Não tem como saber a sua excelência dentro da sua própria turma. Então, o que é obrigatório? Você ter um ranking, você ter uma classificação para comprovar que você é dos 10% melhores da sua turma. Precisa ser dos 10% melhores da sua turma. Só que o que aconteceu? Quando eu pedi pra minha universidade, ela não quis me dar nenhum ranking. Eu enviei muitos e-mails, eu mandei e-mail pra coordenação do meu curso, eu mandei pra reitoria de graduação, não quiseram me mandar. Sempre responderam a mesma coisa, que a universidade não ranqueia os seus alunos. Mas se tem um índice de rendimento acadêmico, era só fazer uma classificação de leve entre seus alunos, entendeu? Só que não quiseram. Eu enviei a declaração dizendo que a universidade ranqueia seus alunos, mas se eu estou concorrendo com pessoas em que todas elas têm a classificação e a minha não tem, que eu não posso comprovar ser dos 10% melhores da turma, eu fiquei em muita desvantagem. E eu sabia dessa desvantagem, mas eu tentei mesmo assim, porque pra bolsa em si você não paga nenhuma taxa. Então eu já tava no processo, quis tentar, não deu certo. Então vai ser um pouco mais complicado lá na França. Eu vou ter que trabalhar e pelo menos eu já vou ter moradia, mas vai ser um pouco mais complicado, porque essa bolsa é de 1.181 euros, então ajudaria muito. Essas foram as informações gerais. Eu pretendo fazer um vídeo sobre cada coisa separado, currículo, carta de motivação, dicas para o exame de proficiência em inglês, porque eu não tenho experiência com o exame de proficiência em francês. Então é isso. Mas o que eu faria agora, que estamos em maio? Primeiro, eu focaria em terminar o semestre para poder continuar com notas boas, porque é muito importante que, especialmente nesse semestre, você tenha notas boas, porque vai ficar o IRA do semestre que você mandar, porque no histórico acadêmico fica o último IRA, certo?
Pelo menos na minha universidade é assim. Foque em extracurriculares também. Tente um trabalho voluntário, porque eles gostam muito. E enriquecer seu currículo. Só que, como tudo inicia em outubro, não tem como você, conseguir um emprego agora. Ou então, entrar em um laboratório e já ser bolsista. Pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça. Mas é muito bom que você tente um pouco enriquecer mais o currículo e melhorar as notas. E aí você começa a dar uma pesquisada em quais universidades que você quer, em quais cursos que você quer, para poder já anotando e bem organizado para quando começar o prazo, você se organizar bem direitinho e tentar a bolsa também, ou seja, os documentos que você precisa, vão ter que ser antes, né? Você vai ter que traduzir antes do que o prazo final de 18 de janeiro do Campus France. É isso, boa sorte, se inscreva no meu canal e deixe comentários também sobre dúvidas que eu possa falar nos próximos vídeos.